louvamos, Senhor, pois podemos nos reunir na Tua presença, podemos adorar o Teu nome, ouvir Tua palavra, Senhor. Tudo isso é graça que recebemos do Senhor, Pai. Senhor, eu oro neste exato momento pela Tua palavra, que é a verdade eterna, Senhor. Eu oro para que não seja uma compreensão simplesmente mental e intelectual, mas que isso aqueça os nossos corações, Senhor. Mas também não um aquecimento emocional simplesmente, ou de emocionalismo. Pode até tocar o emocional, Pai, mas que seja muito mais do que isso, que venha transformar, ou começar a transformar a nossa maneira de viver, de pensar, de ver o nosso cristianismo. Que a palavra, Pai, ela intervenha no nosso viver diário, no que eu faço amanhã, no que eu faço com a minha família, como eu tomo as minhas decisões. Abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos para termos uma visão real daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Senhor, eu sou limitado e não vou conseguir, Pai, transmitir tudo que tem nesse texto, mas que pela Tua misericórdia, pelo agir do Teu Espírito Santo, meus irmãos tenham uma visão clara, real, daquilo que aqueles que creem em Cristo são em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu ia ler com vocês de pé, mas eu mandei sentar, então agora sim, desculpa. Romanos 5,15, do 15 ao 21, nós estamos terminando o capítulo 5 de Romanos. Lá se vão praticamente 20 pregações para chegar até aqui. Então, Romanos 5,15 diz assim: mas o dom gratuito não é com a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como é no caso de que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou ou aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como eu falei semana passada, os versos 12 e 14 que eu preguei semana passada estão intimamente ligados a esse. Então, Paulo introduziu como? Como é o homem caído em Adão. E agora ele vai passar para o segundo assunto dessa parte. Tá, e como é o novo homem em Jesus Cristo? Essa nova criatura, como ele vai dizer em 1 Coríntios. Nossa, você sabe que nosso país ele é o segundo maior em cirurgia estética. Sabia disso? Só perto dos Estados Unidos, que é um negócio. Por quê? Todos nós, muitas vezes, queremos ser o quê? Uma nova pessoa. Você não queria? Pensa nos seus defeitos. Eu sei que você acha que não tem, ou finge que não tem. Mas pensa nos defeitos que você tem. Você não queria acordar um dia de manhã sem eles? Sejam eles de ordem emocional, física, intelectual, qualquer defeito que você tem. Você não queria um dia acordar e falar, não tenho mais esse problema? Tinha um colega que a infância inteira
fizeram bullying com ele porque ele era narigudo. Sofreu muito. Quando ele chegou assim, a uns 20 e poucos anos, que ele melhorou de vida, a primeira coisa que ele fez foi fazer a cirurgia. Até ele já falou para mim, não vai lembrar os outros, porque eu era narigudo, que eu paguei caro para não ser mais. Não tem nada de errado com a cirurgia. Estou querendo dizer o seguinte, a gente às vezes quer se livrar de algumas marcas. Então, às vezes, é o cabelo, é alguma coisa, e tudo isso faz mal mesmo, muitas vezes. Agora, você pode ver que qualquer comercial, desde marca de cigarro a, sei lá, qualquer outra coisa, quer dizer, se você usar aquilo, você vai ser o quê? Uma outra pessoa. Lembra os comerciais de marca de cigarro nos anos 90? Eram homens lutando em cima de cavalos. Parecia que se você fumasse, você ia se tornar o Sylvester Stallone. Tinha gente que fumava mais por causa da panca de parede. Eu conheci um senhor que se converteu na igreja de Marília, e ele tinha muita dificuldade de largar o cigarro. Um dia, eu dando estudo para ele, eu falei, São Paulo, mas por que o senhor fuma tanto tempo? Onde começou? Só para a gente bater um papo. Ele falou, se eu te contar, o senhor vai dar risada. Eu falei, não vou falar. Eu já vi um filme, Casablanca? Eu falei, vi. O principal do filme fumava numa pose. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou fumar nessa pose. Então a gente é influenciado por esse tipo de coisa. Porque nós queremos fazer parte, muitas vezes, de um outro mundo. Então, qualquer coisa que você vá, por exemplo, se você for no dentista, e a gente precisa ir, o dentista, hoje em dia, ele não quer simplesmente arrumar seu dente. Ele fala que se ele arrumar seus dentes, sua vida vai mudar. Já reparou isso? Qualquer coisa que você vai fazer hoje, é que se você fizer aquilo, você será uma outra pessoa. Se você fizer um curso de fulano de tal, sobre tal coisa, você vai ser uma outra pessoa. Se você for em tal lugar. Então sempre vendendo esse marketing. Por quê? Porque o marketing descobriu que há um sentimento em todos nós, que nós gostaríamos de ser novas pessoas. E ele, acredito que de forma maligna, tenta roubar essa mensagem que é só do Evangelho. Como você pode se tornar uma outra pessoa? De fato, nascendo de novo. Então você percebe que, não todas as pessoas, eu sei que não são todas que entram nisso, mas grande parte da nossa sociedade, ela procura em outras coisas se tornar uma nova pessoa. Ou parecer, ela acha que talvez a roupa dela... Vou contar uma história assim, que eu acho engraçado quando eu vejo. Tem umas marcas de bolsa muito caras, né? Alguém me lembra os nomes? Eu nunca, graças a Deus, nunca usei bolsa. Mas de mulher, bolsa muito cara, muito cara. Prada? Eu nunca tinha ouvido nem falar. Acho que eu só tinha ouvido falar de Louis Vuitton. Eu também não sei quem é o tal do Vuitton aí. Mas é caro. O que acontece? Uma bolsa dessa. Ela é caro, mas ninguém tem noção de quanto? Original, não é assim. Mequetrefe. 5 mil reais uma bolsa. 30 mil reais. Meu Deus, tem uns 500 contos aqui na casa. Vou começar a pagar. 500 reais da educação. Na minha época era 50 contas a educação. O que acontece? A pessoa acha que se ela tiver uma Prada, uma Vuitton, ela vai ser vista do jeito. O que ela faz? Ela vai lá, compra uma falsete e ela tem 30 contas. Mas, todo respeito, tá, irmão? Só o jeito dela andar, você percebe que ela não é do ramo da Prada. O jeito que ela carrega a Prada, parece que carregando uma marmita. Você fala, isso aqui, obviamente, é falsiê. Mas qual que é a questão? Mesmo no adolescente, no homem, nós achamos que um tênis, alguma coisa, vai mudar a maneira como as pessoas nos veem. Por quê? Porque nós temos uma certa convicção que não somos aquilo que deveríamos de fato ser. Todos nós temos isso dentro de nós, meus irmãos. Por isso que às vezes nós queremos vender nosso peixe. Olha, eu sou muito bom em tal coisa. Você vai falar,
ser melhor, vencer certas coisas que você já gostaria de ter vencido. E aí nós procuramos o quê? Qualquer outra coisa. Então, coisas boas, por exemplo, dentista, academia, aquilo que é bom, nós transformamos talvez que, se eu fizer aquilo, eu serei uma nova pessoa. Você não vai ser. Você vai na academia, faz tudo certinho, você vai ter uma saúde melhor. Mas certos problemas internos, eles não são alterados pela academia. Agora, o que esse texto está falando? Esse texto está falando que só tem um jeito de passar da insuficiência, da dificuldade, da falha, para um outro estilo de vida. E todas as outras coisas que eu falei aqui, a maioria delas não, a não ser comprar. Deixa eu falar. Elas não são pecaminosas em si, mas são pecaminosas na maneira que você dialoga com essas coisas, esperando uma nova vida que não pode vir dessas coisas. É impossível que uma roupa ou qualquer outra coisa, até um estudo, tem gente que faz isso com estudo. Ele estuda para ter diploma na parede, para dizer, me respeitem. Quem nunca teve um amigo que se tornou alguma coisa, e você vai chamar ele pelo nome e falar, não, agora eu sou doutor. Não é? É advogado, tem nem doutorado, miserável. Eu sou doutor. Você descobriu que ele tem uma dificuldade, ele precisa colocar os diplomas na mesa para ele pensar, eu me tornei uma nova pessoa. Eu mereço o respeito que o resto da sociedade não merece. Porque eu tenho tal coisa. Isso mostra a nossa pecaminosidade. E o texto está dizendo que eu não tenho como sair de Adão por esses meios da educação, de se tornar alguém muito forte fisicamente, intelectualmente, muito belo. A beleza tem seu valor, a questão física tem valor sim, a questão intelectual tem valor, mas ela não te altera como ser, como pessoa. Não estou dizendo que essas coisas não têm valor nenhum, mas elas não podem mudar você, alterar você. Ele vai dizer, olha, o dom gratuito, então ele terminou dizendo, o verso 14, o quê? O qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava um homem perfeito que ia vir. E agora ele vai dizer, ele começa a falar desse homem, porque o dom gratuito não é como ofensa. O dom de Deus, a graça divina, não é dada como ofensa. A ofensa passou para vocês. E ela devastou vocês. Mas vocês mereceram. Mas o dom de Deus não é como ofensa. Não passa aqueles que merecem. Porque ninguém merece. Apesar de todos vocês merecerem carregar o pecado, nenhum de vocês, nem o melhor de vocês, merecia carregar a graça. Pense na melhor pessoa que você conheceu cristão. O melhor de todos. Pessoalmente. Ou pensa, você gosta de estar na igreja, no melhor homem, no melhor cristão que nós. Quem você acha? Você que gosta de estar na igreja? Tertuliano, Agostinho, Tanásio, Ambrósio, Tomás de Aquino, Lutero, Wycliffe, Oliver Cromwell, William Perkins, João Calvino, Charles Spurgeon, Lloyd Jones. Nenhum desses homens, nem por um segundo, nem por um milímetro, mereceram a dádiva do dom. É isso que ele está começando a dizer. A ofensa, por um milagre, não é, desculpa, o dom gratuito não é como ofensa, que passa. Não é assim. E ele vai dizer, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, e aqui, irmão, tem um jogo de palavra que Paulo não tem a preocupação que nós temos com a palavra muitos e todos.
Então alguém pode tirar desse texto, como já fazem, erradamente, o universalismo. Ah, não, todos então vão ser salvos. Mas não é a intenção, não é a conversa dele aqui. Então ele vai dizer primeiro assim, ó. Assim a morte passou o pecado, verso 15. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, com muitos aqui, na nosso linguajar, é todos. Aonde está isso? O verso 12 já explica aqui. O pecado veio sobre toda a humanidade. Então ele está falando nesse contexto. Você não pode separar o que ele está dizendo aqui do verso 12. Ele está dizendo muitos na questão de foi geral. E depois ele vai dizer o quê? Que o dom gratuito, muito mais a graça, o dom gratuito, pela graça de um só homem, foram abundantes sobre muitos. O muitos aqui não é todos, é muitos mesmo. Ele vai deixar claro, daqui a pouco eu vou te mostrar, que esse mundo não é todos os homens que a graça passou. Mas é o que Romanos 3, 20 ao 23 vai dizer, é aqueles que creram. Daqui a pouco ele vai dizer isso. Aqueles que receberam, aqueles que creram, aqueles que desejaram o Senhor, aqueles que se apegaram ao Senhor. A esse o dom gratuito passou. Mas a ofensa não, a ofensa invadiu todo mundo. Agora ele está dizendo que essa graça é mais abundante, é maior do que a ofensa. Não é como a ofensa. Ela é maior. Como que ela é maior? Por que ela é muito maior e tem efeitos muito mais profundos do que a ofensa? Apesar que aparentemente o pecado tem maiores marcas aos nossos olhos, às vezes parece, do que a graça. Porque apesar de nós recebemos a graça, nós pecamos ainda. Mas algumas coisas na sua vida, você hoje, crente, está superior que Adão. Você acredita nisso? Por isso que toda pregação, toda interpretação bíblica que leve aqui na conversão, você volta a ser como Adão, ela é problemática, para não dizer que é heresia. Ela desvirtua todo o contexto do Evangelho. O que eu aprendi muitas vezes? Que é o seguinte, quando você é salvo, você volta a estar como Adão e agora você tem escolha. Alguém mais aprendeu isso? Isso é um problema. Porque parece, primeiro, ponto gravíssimo, que Jesus é um plano B para consertar um problema. E Jesus nunca pode decidir plano B. E o máximo que ele faz é produzir uma talvez salvação. Você compreende isso? O máximo que o sangue de Jesus Cristo, talvez salvação ficou ruim, mas ele torna uma probabilidade. Talvez você possa ser salvo. E se você acreditar nisso, você há de convir comigo que Jesus poderia ter morrido na cruz e nenhuma pessoa ter sido salva. Se ele veio possibilitar, se você desejar, pelo seu próprio interesse, a salvação, poderia ser que ninguém quisesse. Interesse de não. A obra dele. Outra, mesmo que você queira, você ficava no sentido de Adão, podendo cair ou não. Não. Se isso estivesse na nossa mão, você acha que Deus ia colocar na nossa mão de novo? Foi Adão, Adão caiu. Agora vamos de novo. Vamos dar uma outra chance para o Moisés, para o Darcio. Qual seria o resultado? Queda. Se você for interpretar a Bíblia dessa forma, você vai ver. O homem só cai, só falha. Pode ver, todo homem no Antigo Testamento ele começa bem. Noé, ele começa bem, mas termina como? Falhando. E você vai passar. Moisés, ele já aparece mal, melhora, mas termina cometendo erros. Desde que termine bem, termina cometendo erros. Davi é assim, e Samuel, todos são assim. Porque a Bíblia deixa explícito que o homem falha, erra. Agora, então, tá bom, pastor, em qual questão nós podemos estar acima de Adão? Era possível
possível Adão cair? Sim ou não? Hã? É possível você cair da fé? Não. A graça superabundou. Ela trouxe uma segurança que nem Adão tinha. Eu sei que às vezes a gente não consegue olhar para isso e ter a alegria que deveríamos ter nisso. Mas, irmão, isso é maravilhoso. Há uma segurança de não queda enorme. E é isso que Paulo está dando aqui em Romanos 5, provar desde o verso 1. Vocês têm paz com Deus, são justificados pela fé. Vocês nem os problemas estão longe do Senhor. Ele está provando. Há uma segurança que Adão não tinha. Uma segunda coisa, eu não vou me estender muito, teria mais coisas para falar, que você tem que Adão não tinha. Adão dependia dos métodos de quem? Para conseguir as coisas? Dele mesmo. Certo? Por isso que aqui, do verso 15 para lá, vai se repetir tanto o termo justiça. Porque a nossa justiça não é nossa, é de outrem, de outra pessoa, acreditada a nós. E aí é um problema sério. Porque alguém pode interpretar isso como assim, não, então eu sou justo e santo e infalível porque me converti. Não. A justiça que você foi declarado, os méritos, ele foi colocado na sua conta, mas você ainda não se tornou essa pessoa. Você vai se tornando por vir. Essa é a obra maravilhosa, irmão. De que não se pode cair. E alguns acham que a questão de cair da fé é uma doutrina secundária. Não é, irmão. Se Cristo pode falhar, se a vida eterna é talvez eterna, se eu conseguir eterna, se eu resistir eterna, ela não é vida eterna. Alguém se converte, você fala, você entrou na vida eterna. Ah, mas aí quando ele erra, não, você acabou de sair da vida eterna, então não era eterna. E é o que eu sempre digo, se depender de mim, vai dar errado. Essa segurança nós temos por meio de um homem. Agora, quando você diz assim, não, Deus me salvou e colocou tudo na minha mão para fazer, está dando mérito para você. E eu não sei como você acredita nisso, porque você erra, você falha, você distancia, e é o Senhor que te traz de volta sempre. Se você confia em você, é bom você rever se você é um cristão genuíno mesmo. Porque o fato do Evangelho é que nós não podemos. E ele faz uma obra tão maravilhosa que impossibilita nós de cairmos. Essa é a obra maravilhosa. Jesus ele não veio, colocou, vamos pensar assim, você tem um filho que está andando de bicicleta e ele só cai, o que você faz? Qual que é a solução humana? Você vai lá e coloca aquelas rodinhas de lado, não é? Esqueci o nome daquela. Para que a gente só consegue fazer remendo, gente. Mas não é assim que o Senhor faz. Entende? Ele faz uma obra perfeita que impossibilita a queda. Ele coloca o nome dele em nós, o Espírito dele em nós, e impede. Então, nesse quesito, nós estamos muito superior que Adão. E tem gente que prega ou acredita que ele quer voltar a ser como Adão. Eu falei isso no ano passado, eu repito. Deus me livre. Tudo de novo. E aí, mas o que você pensa? Não, mas a gente brinca com isso. Enquanto é brincadeira, tudo bem. Não, mas Adão caiu, pelo amor de Deus, a mulher isso, a mulher aquilo. Mas a verdade, e eu sei que essa é uma verdade dura de ouvir, eu lembro que quando nós estávamos lá no outro prédio, eu falei isso para um culto, o irmão me falou no final para me corrigir. Não, você está errado nisso. A verdade é que se você estivesse no lugar de Adão, você falharia. Pela cara de alguns, você está pensando, eu não! Só para ver como você é pecador miserável mesmo. Você erra todo dia, mas acha que não vai errar no Éden. Você, mulher, fica brava e quebra pau lá em casa, porque o marido deixa a toalha molhada.
em cima da cama, mais acha que resistiria à serpente tentando te convencer. Você, homem, acorda de mau humor, fala mal, briga por coisa pequena, mas acha que resistiria à tentação? Não faria. Eu lembro quando eu preguei isso lá no prédio, eu estava começando a igreja, eu dei exemplo de Samuel. A grande questão é o seguinte: se meu filho, se eu estivesse no lugar, falharia também, no lugar de Adão. Quando eu desci, o irmão falou: não, o senhor não pode ser que seu filho falharia, a gente não sabe, podia ser que não, e não sei o quê. Eu falei: irmão, você está querendo dizer que você não falharia? É isso que você está querendo dizer? Não, falou: veja bem. Estou dizendo que é certeza, mas a gente não sabe. Eu sei, eu vejo você falhando aqui, eu falhando, ia falhar lá. Mas a gente saiu bravo comigo, que não falharia. Você imagina o erro de alguém que acha que não falharia. Então, o Evangelho não é te levar a Adão. Esquece Adão nessa questão. Jesus é o nosso segundo Adão. O Evangelho é te levar a Cristo. E um dia ser como Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Sim, nós seremos como Cristo na outra dimensão. A gente está trabalhando aqui já. Mas ele continua. Olha, verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. O que ele está dizendo? Bom, a culpa do pecado foi a você pela ofensa. Por uma ofensa só, certo? Uma ofensa você foi acusado de culpado. A ofensa de Adão. Agora, a graça não. A graça tem que perdoar só um pecado? Ou muitos pecados? Ele vai dizer isso no texto claramente. Mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. O que está querendo dizer? Adão pecou e o pecado... Os jovens que gostam aí de série de zumbi, se espalhou. Ou qualquer filme apocalíptico, você gosta, não é de errado de gostar, o que acontece? Vem um vírus e o que o vírus faz? Se espalha. Esse é o pecado. Ele se espalhou por toda a humanidade. É como se Adão pegasse uma floresta e pegou e tacou fogo em duas árvores. Mas daí veio o vento e fez o quê? Espalhou na floresta. Adianta apagar o fogo só naquelas duas árvores? O que ele está querendo dizer? Que Jesus, quando veio, ele não pagou os pecados de Adão. Ele pagou o povo. Porque se ele pagasse só o de Adão, nós teríamos um problemaço ainda. Falou, a ofensa derivou de um pecado, mas a justificação deriva de muitos pecados. Todos os seus pecados, irmão. É tanta segurança em Cristo, que o seu pecado que você vai cometer está perdoado por Cristo, para aqueles que estão precisando. Eu sei que alguém vai dizer: essa pregação é perigosa. Sim, o Evangelho é extremamente perigoso, porque quem não nasceu de novo pega isso para pecar, para ser picareta, safado, sem vergonha. Mas isso fica o quê? Claro, nítido que não nasceu de novo, porque o salvo, ele pega isso e diz: preciso lutar contra o meu pecado. Meu Senhor pagou por esse pecado. Eu não posso viver assim. Ele luta, ele se entristece quando peca, porque ofende o Senhor dele. Mas essa é a verdade, irmão. Não há nada, absolutamente nada, que pode alterar o seu estado de justo diante de Deus, porque não é a sua justiça, é a justiça de Cristo. Deus te olha através de Jesus Cristo. Eu dei um exemplo aqui, e vou repeti-lo, me perdoe repetir, vai ficar bem claro na sua cabeça se alguém faltou. Quando o sacerdote no Antigo Testamento, ele ia sacrificar o cordeiro que alguém trazia, ele olhava para quem, irmão? Para quem trouxe? Ou para o cordeiro para saber se ele era... Não podia ser, lembra? Não podia ter nenhuma doença, não podia ser malhado, tinha que ser puro, digamos assim. Ele olhava para quem? Para quem trouxe ou para o cordeiro? Quando você vai a Jesus orar, o Pai continua olhando para o cordeiro. Se ele olhasse para você, ele não aceitava a oração. Mas por isso que o Tiago vai dizer que Deus só aceita oração do quê?
Você lê esse texto e fala, ó, se eu pequei, eu não posso orar. Eu achava isso. Sério mesmo. Eu li esse texto e ficava, hoje eu pequei, então eu tenho que ficar uns 2 dias pensando. Pai, eu vou voltar a orar. Só que aí no outro dia eu pecava também. Eu falava, vamos para 4 dias sem orar. Porque precisa de mais 2. Aí no outro dia eu falava, mas de novo, mano. Aí o que acontece? Eu ia num culto, o culto era muito assim, top, eu sentia a presença de Deus, eu falava, ufa, acho que eu posso voltar a orar. É certo. Aí eu voltava, irmão, era tanta burrice que eu cometia outros pecados, mas os pecados menores eu fingia que não era pecado, você entendeu? Que se eu fosse levar isso, não orava nunca. Mas quando o pecado era mais grave, eu falava, está suspenso a conexão. Caiu o Wi-Fi celestial. Roubaram o cobre aqui nos ainda nova sempre. Fico sem internet na minha casa direto porque alguém roubou o cobre do poste. Mas não é assim. Justo quer dizer que o Senhor te olha através de Cristo. E quando você peca, é onde o pecador devia, o nascido de novo, correr mais rápido para Jesus. E por dizer, o Senhor é tão bom que mesmo fazendo isso, tu me ouves. Porque o Senhor me vê através de Cristo. Isso é uma segurança que Adão não tinha. Tanto que quando ele pecou, ele vai para longe e ele é expulso realmente do paraíso. Mas nós não. É o termo que John Stott usa aqui para mim é o melhor. Perdoar pode ir. Alguém já te fez mal? Lógico que já te fez, mas você fez aquele perdão. Perdoou. Moisés, eu peguei dinheiro para você, não paguei, não vou pagar, não me perdoa. Moisés fala, está perdoado. Mas é um perdão como? Não. Pode ir, tipo assim, está perdoado, não me deve nada, mas se puder não aparecer também, é uma bênção. Certo? Esse perdão é como? Pode ir, não, você não me deve nada, pode ir. Agora, a justificação não pode ir. A justificação é, pode vir. Você pode estar na minha presença em paz. Além de não me dever nada, você é meu filho querido. Mesmo quando você errar, você pode vir. Isso fica, não é o tema da mensagem, mas fica um exemplo muito grande para os pais, né? Corrija seus filhos. Mas sempre no sentido de você pode vir quando você errar. Não deixe de corrigir. Não deixe de corrigir. Mas nunca corrija num sentido de que ele acha que ele não pode ver você. Ou tente na solução. Então é isso. O pecado se alastrou e Jesus não veio e pagou só o pecado de Adão. Ele veio e pagou, não pagou o pecado da humanidade toda. Não imagine isso. Ele pagou o pecado de quem? Os que creem. João 3,16. É quem? Crer. Certo? Quem crer. Verso 17. Se a morte reinou, e a morte reinou pelo meio de Adão, muito mais os que recebem abundância na graça e o dom da justiça. Você recebeu graça e justiça. Que justiça? Justiça de Cristo. É o mérito. É aquilo que Cristo fez de bom colocado na tua conta. É isso. Você recebeu a graça, que é o próprio Jesus Cristo. O Espírito Santo vinha habitar no seu coração e o perdão do pecado. E a justiça? Os méritos de Jesus foram colocados na sua conta. Você precisa entender isso. Isso aqui, já falei isso vários domingos, mas você precisa entender que a maioria dos crentes do Brasil, irmão, entendem que são perdoados do pecado, mas não entendem que os méritos de Jesus passam para eles. Então eles entendem metade da salvação, mas não entendem a outra metade. Aquilo que foi a obediência de Cristo na terra é mérito que serve a todos que creem. Vou tentar ensinar algo aqui de doutrina. Por que não vai dar para explicar profundamente? Por que os católicos chamam alguns de santos? Santo Agostinho, diferente de nós que podíamos chamar de santo, mas é questão de ser santificado, tá? Mas santo de que ele tem alguma, por que ele é um certo mediador? Porque é o seguinte, cada santo da igreja católica passa por algumas questões que dá para falar, são 10 para virar santo lá e tal, e eles têm obra sobrando, mérito sobrando.
Consegue compreender isso? Você precisava de ir até aqui para ser salvo. E aí Santo Agostinho fez até aqui. É isso. Quando a pessoa fica lá rezando para ela que ela está no purgatório, lembra disso? O que acontece? Eles acreditam que Deus pega os méritos de Agostinho e dá para as pessoas, para que elas cheguem ao nível mínimo da conversão. Você entendeu? Isso é a justificação do católico. Por isso que não tem como unir o catolicismo ao evangelho. Como que é a maneira, Senhor? A maneira bíblica é o seguinte: nem Agostinho tem direção, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, todos esses, nem Davi, nem Moisés, nem Abraão, todos esses foram salvos pelos méritos de Cristo. Só que os méritos eram até aqui, mas foram tanto méritos de Cristo que todo mundo tem aqui. Todos que creem. Então, Abraão, Paulo, Maria, Pedro, Davi foram salvos da mesma maneira que você, através dos méritos de Jesus Cristo. Agostinho, Ambrósio, e quem que você quiser colocar. Essa é a doutrina bíblica. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só houve um homem. E esse tem mérito para distribuir. Então é isso. Agora, o que seria reinar em vida, irmão? A reinar em vida é... Aí vamos pegar o reinar em vida com Isaías. É comer o melhor dessa terra. Então eu tenho que comer só comida boa, carro do ano, prosperidade. Isso é reinar em vida. Então você tem que cumprir comigo que nesse prisma, Paulo não reinou em vida. Não tinha alguém me explicou que era reinar em vida? Eu falei, então tá bom. Paulo está no negócio. Não, como assim, cara? Camarada sofre 5 naufrágios, espancado 4 vezes. Viveu na pobreza. No seu padrão de reinar em vida, quem escreveu o reinar em vida nunca reinou em vida. E você reina em vida, porque comprou um carro do ano parcelado em 48 vezes. Bom, você entende? No Antigo Testamento, o que era bênção no Antigo Testamento para Israel? Eram coisas visíveis. Era uma prosperidade visível. Agora, o Evangelho é muito superior. Por isso a nova aliança são bênçãos. Tem algumas na terra, mas são as menores. Elas são espirituais. São uma segurança que ninguém teve, que não aconteceu com ninguém. É uma ligação com Cristo espiritual. Ele é o sai de Adão, ele é a nossa cabeça, nós estamos nele. Ele, Romanos 6 vai dizer o quê? Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, reinamos com Cristo. Efésios vai dizer o quê? Estamos assentados com Cristo. Temos todas as bênçãos espirituais, todas! E isso não é para uma elite cristã, não é para o pastor, não é para o figurão da igreja. 1 Pedro vai dizer o quê? Esses irmãos que eram forasteiros desse mundo têm em si uma alegria indivisível. É isso que eu estou falando. Reinar em vida é ter uma segurança, é ter o Espírito Santo dentro de você. Paulo vai explicar isso muito. Eu falo que Paulo explicou muito bem até, mas muito claro em Filipenses, que ele vai dizer o quê? Eu aprendi a viver contente em toda e como. Que alguém vai dizer lá, vai pegar o texto e separa. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso conquistar, eu posso conseguir. Isso aí não é certeza. Antes de dizer isso, ele fala o seguinte: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No meio de uma tribulação enorme, eu posso levantar minha voz e glorificar o Senhor. Na prisão, e é Filipenses foi escrito, na prisão, eu posso escrever a carta da alegria. Qual carta nós escreveríamos numa prisão? Ele escreveu a da alegria. E não só ele. Olha para a história da igreja. Quantos crentes deram o seu melhor, reinaram em vida, venceram em vida em momentos de extrema tribulação, de perseguição, de morte. Quantas pessoas?
o reinar em vida. Isso é a segurança de que não importa o que aconteça, eu estou seguro de Jesus Cristo. Agora, irmão, não dá para falar que reinar em vida é ter o carro do ano, se enquanto nós acordamos, alguma coisa não deu certo logo de manhã, estragou meu dia. Isso não é reinar em vida. Pastor, o senhor nunca fez isso? Já? Nós temos que se arrepender disso. Isso não é um estilo de vida para nós, não. Nós temos que aprendemos a estarmos felizes em Cristo Jesus, por mais que as coisas ao nosso redor pareçam um caos. Isso é reinar em vida. Paulo está lá apanhando. Paulo está preso, depois de ter apanhado, ele está fazendo o quê? Lá em Atos, cantando um hino. Estou tão feliz, vamos cantar um hino. Você consegue imaginar isso? É isso. É isso que não só Paulo dá, mas cristãos na China, cristãos na Coreia do Norte, cristãos em lugares onde o evangelho não pode ir, fazem. No começo, que nós começamos o trabalho aqui, um dia eu peguei algo parecido com isso e eu passei um vídeo aqui de um jovem. Não sei se vocês lembram que 22 jovens foram mortos pelo Estado Islâmico há uns 8 anos atrás, por serem cristãos. Alguém lembra disso? E eu estava assistindo um vídeo de que uma emissora de TV árabe, na parte do Egito, o Egito ele é mais tranquilo para se acreditar em Cristo, ter igreja. Há boas igrejas, por exemplo, presbiterianas, batistas, no Egito, eles permitem. E eles têm um canal de TV. E eles conseguem ligar para esse irmão que está no vou legal do país, tá? Mas no país árabe também, e falar com a mãe e com o irmão de um dos jovens que foram mortos. Eles ligam dizendo, olha meus pêsames, é uma tragédia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu achei que ia ser nesse linguajar. Estou assistindo o vídeo, de repente a voz do rapaz fala, ó, eu quero dizer para você que aqui não há ninguém triste em casa. Cristo achou no nosso lar alguém que era digno de morrer pelo nome dele. E a nossa maior alegria aqui em casa é que os muçulmanos deixaram ele falar as últimas palavras. Quando eles pegam para degolar o rapaz, ele levanta a cabeça e eles deixam. E ele diz que está indo se encontrar com Deus. Essa alegria do nosso lar. Alguém foi encontrado digno de sofrer pelo Evangelho aqui em casa. Nós não estamos, e graças a Deus por isso, estamos perseguidos. Mas quando sofremos, você mulher, quando passa dificuldade no seu casamento, mas permanece firme em Cristo, você não está dizendo assim, não, de qualquer jeito eu vou aguentar todos os horrores, tudo de ruim que meu marido faz, mas você está dizendo o seguinte, em Cristo, eu vou suportar as dificuldades, não. Mesma coisa os homens. Mesma coisa os pais, quando passam dificuldade com os seus filhos, continuam amando os seus filhos, pregando o evangelho dos seus filhos e deixando a porta aberta. Mesma coisa os filhos, que têm o pai, é muito mais raro a mãe, alguém difícil, uma figura complicada. Eu não tive isso, eu tive um bom pai. Mas há irmãos aqui em outras igrejas tiveram pais distantes, grosseiros, muitas vezes violentos. Você olha para isso, como você lidou com isso? Você pode reclamar, e eu vou olhar para a sua reclamação e falar, é justo reclamação. Estou dizendo que é justo. Mas você pode dizer em Cristo, eu perdoo e eu sofri isso. Vou manter. Bom, a cena mais dura que eu vi sobre isso aconteceu no Brasil, numa igreja que 2 jovens perderam a mãe porque o pai matou a mãe quando eles eram crianças. Eles foram viver com a família materna, os avós maternos, e nunca mais quiseram saber do pai. Eles frequentavam uma igreja no Brasil. E eles só iam no culto da noite. Um dia, porque ia ter uma festa da família, eles foram no culto da manhã. E enquanto eles estão lá, o irmão mais velho cutuca o irmão mais novo e fala, olha quem está lá. 16 anos depois, eles veem o pai. Eles ficam os 2 minutos atribulados. Eles vão embora do culto.
Paulo veio frequentar a nossa igreja. Por que não foi em outra? Ele assim como estrela de vitórias. No domingo era ceia. No domingo de ceia eles retornam. E o irmão falou assim: nós vamos de manhã de novo para visitar lá, então uma ceia. Ou seja, ele foi só visitar. Eles tinham atrasado. Veio o pai de longe. E ficam ali, sofrendo. Quando vai para o momento de ceia, o pastor começa a dizer: olha, se existe alguém aqui que você tem alguma dificuldade, que te fez algum mal, você precisa perdoar, porque Cristo, o pastor contou a história dizendo que o mais velho saiu correndo do lugar. Abraçou o pai e falou: Cristo, o Senhor está perdoado, você é meu irmão, Cristo Jesus. Isso é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho não está novo. O poder do Evangelho é você olhar para a gente que te feriu e perdoar e amar. E você ser amado por gente que você feriu. Porque às vezes você esquece que você machucou, que eu machuquei gente. E essa pessoa olhar para nós com um olhar de graça e dizer: você é meu irmão. É isso que é estar em Cristo Jesus. Isso é reinar em vida. Essa é a graça que nós recebemos. O que devemos espalhar. A partir do verso 18, ele vai repetir a declaração. Ele vai fazer um paralelo. O verso 18 vai dizer assim: condenação é a palavra-chave e justificação. Ele vai dizer o seguinte: de condenado, você passou a ter uma chance de não errar de novo. Ou isso que você recebeu? Não. De condenado, você passou a justificar. Está tudo certo, está tudo bom. Está tudo resolvido. Você foi acolhido na família que você era rebelde contra ela. A família de Deus. É isso que o verso 18. Uma ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Assim também por um só ato de justiça. O que é esse um ato de justiça? Acredito eu, um só ato de justiça é quando Cristo, na eternidade, Apocalipse 3:8, aceitou se entregar por nós. Ele obedeceu ao Pai. Ele quis. Não foi uma questão imposta. Esse ato de justiça trouxe justificação a todos aqueles que nele creem. Lembra que aqui, o todos aqui, está se referindo àqueles que receberam a abundância da graça, que creram nessa abundância de graça. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. O todos aqui não é todos, como alguns querem interpretar, toda a humanidade agora é salva e traz um universalismo. Não, todos que receberam a abundância da graça são justificados, não estão mais condenados. É um fato, irmão, que para o cristianismo genuíno, o inferno não é mais uma questão para nós salvos. Eu sei que alguém vai dizer: se o inferno é mais um problema, eu vou viver do jeito que eu quiser. Então, você vai viver do jeito que você perdeu. Então, para você, o inferno é um problema. Mas quem entendeu isso fala: não, eu quero ver uma vida cada vez mais digna diante do meu Senhor, me arrepender, porque a obra dele foi grandiosa demais. Verso 19. Porque ele vai repetir: pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também pela obediência de um só, muitos se tornam justos. Você viu como ele repetiu isso várias vezes? Por que ele repete isso várias vezes, irmão? Porque é extremamente importante. Paulo não está preocupado com o carro, com sua casa, ou com as suas roupas, ou com a classe social que você serve. Paulo está preocupado com o seguinte: olha, se você não está em Cristo, se você está em Adão, é um problema. Isso é o único caminho que vai dar no inferno. Agora, se você está em Cristo, exulte de alegria, porque está tudo resolvido. Não reclame de coisas pequenas, porque o mais importante foi resolvido pela cruz do Calvário. Seus pecados foram perdoados, os méritos de Cristo colocados sobre você, e você tem segurança plena. Você saiu da condenação para justificação. Ele está dizendo: vocês judeus e gentios aí estão brigando. Por que na igreja? Se vocês são justificados.
como você ter uma roupa, alimento. Ele nos provê tudo isso. Mas ligamos as bênçãos divinas a coisas tão que qualquer homem pode nos dar. E até isso ele nos dá, mas as maiores bênçãos nós não temos. E reclamamos de não ter coisa secundária. E aqui eu estou falando de coisa bem secundária, não estou falando de coisa que é menor que a salvação, mas são importantes. Por exemplo, você ter uma boa família. Eu estou falando assim que às vezes a gente acha ruim que ele conseguiu trocar o carro. Que ele não conseguiu fazer um churrasco. Ah, eu não consegui dar o presente que eu tanto desejava para o meu filho. Agora eu vou ter a crise por causa disso. Você foi justificado. Paulo nem entenderia isso de linguajar. Quê? Você vive num mundo que nem querem te matar. Você foi justificado, você foi condenado, pecador, você está justificado, está tudo resolvido. E você está reclamando, você não conseguiu trocar, você não vai. Na época não seria celular, seria carro. Tá? Você buscou o teu camelo do ano. Qual que é o seu problema? Preciso caminhar para o fim. Tem para me falar, olha, eu esqueci o. Isso, tem que ir para o fim. Verso 20 e 21. Ele vai só repetir que recebemos uma abundância. Você recebeu uma medidazinha de colher de sopa de graça. Você foi encharcado de graça. Ele vai dizer, olha, a lei veio para que aumentasse o pecado. O que é isso? Bom, sem pecado, as pessoas, sem lei, as pessoas nem percebiam que erravam. Quando coloca as leis, o que fica claro? Que absolutamente ninguém consegue cumprir todas elas. Vou pegar uma lei. Você nunca cobiçou algo de alguém? Você é sincero. Nem quando mais novo? Aí, e cobiça agora também, tá? O carro do vizinho, o apartamento. As redes sociais são plenas para isso. Que? Ele está lá, na costa de saúde. Ah não, eu vou dividir em 60 vezes e vou caminhar. Cobiça. Agora, quer dizer o seguinte, aonde se coloca a lei, vai aumentar o pecado, vai ficar evidente, as pessoas vão perceber. Ó, no Brasil tem, deixa eu pesquisar, 34 mil leis. Eu não sei. 10. Mas isso fica evidente que todo mundo quer das leis. Todos. Você também quer algumas delas. Então fica evidente. Agora ele diz, olha, mas onde aumentou o pecado, muito mais aumentou o quê? A graça pensa. A graça pensa. Jesus simplesmente vence o seu pecado, vence o seu endurecer do coração, vence você fugir. Cristo ele vem e triunfa. Então quando nós dizemos que Jesus Cristo vem e fala, olha, se você quiser, você está dizendo que ele não vence. Se você quiser, se você aceitar, se você desejar, se você topar, ele pode salvar. Não. Quando Jesus Cristo vem, ele vence. Ele sempre triunfa. Sempre! Nunca perde! O camarada canta, Cristo nunca perde uma batalha. Não, mas aqui ele e a pessoa falou que não, e ele perde algumas batalhas. Não, ele nunca perde uma batalha. Cristo sempre triunfa. A cruz é essa realidade. Ele vence. Eu lembro que quando o Cristiano Ronaldo começou a fazer muito gol no final de Champions League, criaram uma questão assim, ele vence, não é? Por aí. Alguém usou isso perto de mim, brincando, falou, mano, não usa perto de mim não, porque essa nomenclatura só se podia dar para Cristo. Cristo vence. Não há um exemplo de vitória que eu possa dar que se assemelhe a Cristo. Ele venceu tudo. Ele venceu o império, ele venceu os corações endurecidos, ele venceu os demônios, ele venceu o diabo, ele venceu a sua má vontade de querer ser crente, ele venceu.
Atos 2 vai dizer que ele quebrou os grilhões. Quebrou. Da morte. Jesus Cristo venceu a morte. A melhor explicação disso, desculpa citar, é de John Owen. Porque na morte de Cristo, Jesus Cristo matou a morte. A morte de Cristo venceu a morte. Houve um dia na história, John Owen vai dizer, que a morte morreu. Está lá em Atos 2, quando Pedro venceu. A morte, o que vai dizer? Pedro não pôde segurá-lo. A morte segurava, ninguém saía de lá, mas houve um dia que a morte não pôde segurar. A morte foi vencida. Por isso que Paulo vai dizer: aonde está o seu aguilhão, morte? Onde está? Cristo venceu. Ele não vai dizer Paulo venceu, vai dizer Cristo venceu. Essa é a nossa segurança. Você crê realmente? Olha para mim, Cristo ressurgiu da morte. Você crê nisso? Não. Se arrependa. O meu me arrependeu hoje de ficarmos muito chocados com problemas pequenos. O grande problema da humanidade foi resolvido num domingo de manhã. As mulheres foram lá ver e o anjo falou: não está mais aqueles que vocês procuram. Ele venceu! Ele triunfou! Ô Tomé! Olha aqui as chagas, Tomé! E Tomé não é o único, não! Todos nós aqui somos Tomé! Você às vezes não acredita no que eu estou falando, de que há segurança na sua salvação, por quê? Porque você crê em Tomé! E eu às vezes sou, mas ele venceu! E se ele pagou o seu pecado, não há nada que te leve ao inferno, irmão! Já teve alguém na família que recebeu um diagnóstico irreversível de alguma coisa? O médico chama e fala: olha, você tem 3 meses de vida, não tem mais o que fazer. Ou ainda pior, como já aconteceu comigo sendo pastor, eu ia visitar alguém no hospital e o médico me chamar e falar assim: a família que morreu. Estava indo visitar um jovem de 19 anos que tinha sofrido um acidente de Marília. Eu estava indo na outra cidade visitar pela família, quando alguém me liga: o senhor é o representante da família que está vindo aqui? Sim, não precisa vir. Manda a família toda vir, porque ele acabou de falecer. Eu retorno para casa do irmão da igreja, tá, vários irmãos que eu avisei, telefone alguns, na porta, eu desço do carro e falo a ele que um irmão dele chamado Wilson, que era um líder desse jovem. Eu falei: você contou para a mãe? Ele falou: pastor, sinto muito, mas eu não contei. Essa é a sua função. Ele fala: sério? Eu falei: Wilson, olha comigo aqui, 1 minuto, para eu poder falar para uma mãe que o filho dela de 19 anos faleceu. Ele é irreversível. Sentei na mesa com ela, olhei para ela e falei: eu fiz o que foi. Desespero, gritaria. E é assim mesmo, dói mesmo. Mas, irmãos, como devia ser a nossa atitude diante de um diagnóstico bom, irreversível? Pensa comigo. Hoje você entra em algum lugar e alguém pode dizer para você: olha, você foi justificado. Isso é irreversível. Seus pecados não podem mudar isso. Sua família não pode mudar isso. A morte não pode mudar isso. O diabo não pode mudar isso. É irreversível. Você é dele. É isso. Na realidade, antes da fundação do mundo era irreversível, mas na prática, no dia que você se converteu, você teve um diagnóstico irreversível. Nem a morte pode mudar isso. Porque venceu a morte. Seu diagnóstico em Cristo é justo em Cristo. Eleito em Cristo. Salvo eternamente. E um dia será tal como ele é. Imagina um médico lendo isso para você. Qual é o meu diagnóstico, doutor?
seu diagnóstico, em Cristo Jesus, Pedro, você é justo pelos seus pecados. Rodrigo, em Cristo Jesus, você foi eleito antes da fundação do mundo. Ele morreu por você e não há algo que possa resolver isso aqui. Essa é a verdade sobre isso. Você crê nisso de fato? Você tem Cristo desejado viver uma vida que honre esse fato? Bom, para me encerrar, pense na pessoa mais importante da sua vida. Não precisa me dizer. Não vou dizer a mais importante. Pense numa pessoa assim que você olha e você fala assim: eu tenho uma dívida de gratidão com essa pessoa. Você deve ter algumas pessoas. Mas pense talvez na pessoa mais importante para você. Eu fiz isso ontem à noite preparando a mensagem. Consegui linkar pelo menos 3 pessoas assim que eu tenho uma dívida impagável. Quando você tem uma dívida assim com alguém, quais são as suas obrigações, cara? Pense você que teve uma mãe excelente, que no meio de muita luta, muita dor, criou você toda a força que pôde. Quais são as suas obrigações com uma pessoa dessa? Quais são as obrigações que alguém, vou dar exemplo, sabe? Como o Rony ou Dona Lúcia? Quais são as obrigações que você tem com alguém? Que eu tenho, por exemplo, eu já falei isso aqui, não é média, com a Cátia, minha esposa. Com minha mãe, fez o que vamos criar. Você percebe que você não pode tratar tudo de maneira comum. Aquela pessoa não pode ser como as outras. Em certo sentido, você ama como todo mundo, mas há um certo sentido que você tem obrigações com aquela pessoa que você não tem com o resto do mundo. Você concorda comigo? Ô irmão, pegue isso. Olhe para Cristo. Quais são suas obrigações com essa pessoa? Com esse homem chamado Jesus Cristo? Não estou falando de suas obrigações, era para mim, com a sua esposa. Você não tem que pensar hoje, eu não quero que você pense que você tem que tratar a sua esposa bem só por causa dela. Só por causa dela você devia mesmo. Mas você tem uma visão muito superior. Você devia fazer isso por causa disso. Você devia lutar por esse casamento por causa de Jesus Cristo. Você deveria perdoar aquela pessoa que te fez mal, que te deve um dinheiro que não liga, que te maldisse, que... Por fazer essa mensagem, eu te falei para cá, só tem 4 pessoas na minha vida assim, que eu olho ainda com certa amargura. Eu preciso resolver isso. Não trataria mal, eu estaria no lugar, mas dentro de mim eu sei que as coisas não estão corretas. Mas quando eu olho para Cristo, eu tenho a obrigação diante de Cristo de perdoar isso. Por quê? Senão eu não posso fazer a oração do Pai Nosso. Perdoa o meu pecado, assim como eu tenho feito o quê? Agora, irmãos, se nós não conseguimos, esquece a pior pessoa que te fez mal, esquece. Se nós não conseguimos fazer isso com a nossa família, com os irmãos da igreja, com os nossos filhos, vamos fazer. Coloque de pé. Olha aqui para mim. Eu quero que você vá com essa certeza aqui no seu coração embora. A graça de Cristo satisfaz a alma mais sedenta. Você é alguém sedento. Você tem que procurar por outras coisas. Ela sacia o mais faminto. Mas mais do que isso, irmão, ela santifica, olha para mim, pecadores. A graça persevera e vence o coração mais endurecido. E um dia, a graça vai destruir a morte, consumar o reino e retirar o pecado do nosso mundo. Talvez você não possa esquecer que o trono de Deus é o trono de Cristo. Você pode ir mesmo em pecado. Agora, irmão, olhando para tudo isso, olhando para esse Cristo que eu, de maneira defeituosa, irmão, não perfeita, tento apresentar aqui para você nessa manhã. Agora, não olhe para o pecado, olhe para o seu pecado. Olha para mim aqui. Olhe para mim, não para o seu pecado não, mas pense no seu pecado. Pense nas suas falhas. Pense nos seus vícios. Pense nas suas dificuldades. Será que não é possível, em oração e sujeição ao Senhor, abandonar essas coisas por amor a Cristo?
isso eu quero que você faça. Quero que você olhe para aquela pessoa que não consegue perdoar e veja ela através de Cristo. Aqui Cristo, isso já não era para estar resolvido. Quero que você olhe para o vício que você tem. Você, homem, que está aqui, que tem dificuldade com pornografia, você, jovem, você tem que olhar para isso e falar: como eu vou vencer isso? Eu tenho um Cristo tão maravilhoso. Qual que é o outro vício? Qual que é a outra dificuldade? Maledicência, amargura, o que for. Olhe para Cristo. Contemple a Cristo. Olhe nessa manhã a Cristo. E viva de acordo com isso. Feche seus olhos. E olhe ao Senhor. Abre mão da sua glória. Olha ao Senhor. Olha. Se humilhou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e deu nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, debaixo da terra, que é o nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua. Você já orou? Adora o Senhor. Pensará Essa canção. que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abre mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou. E assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Senhor, o Senhor nos fez para o Senhor. Nosso coração só encontra descanso e alegria verdadeira no Senhor. Que o Senhor leve meus irmãos em paz, mas que eles possam digerir no coração essa palavra, Senhor. Que eles possam se recordar, Pai, que no Senhor eles venceram, porque Cristo venceu. Muitos dos meus irmãos podem estar passando dias difíceis, e eu sei que muitos deles estão, mas que o domingo possa ser aquele dia que eles esqueçam dos problemas e possam se recordar do seguinte: eu vou ter um dia abençoado e alegre com a minha família, porque Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, eu estou em Cristo, vou me alegrar nisso, apesar das minhas tribulações. E que isso é o verdadeiro sentido de reinar no Senhor, Pai. Leve meus irmãos em segurança e em paz. Que eles tenham um dia maravilhoso na tua presença, de alegria. E que eles se recordem que a alegria só vem porque nós estamos no Senhor, Pai. Deus abençoe, meus irmãos.